Fala galera, tudo certo? Professor Neto mais uma vez, hoje vamos falar um pouquinho, vamos continuar na verdade, esses conceitos de magnetismo. Bom, a ideia de magnetismo então eu já falei para vocês, falei que todo ímã apresenta sempre dois polos, né? Além de todo e qualquer ímã passar a apresentar dois polos, nós temos a inseparabilidade dos polos. Não é possível, ao dividir um ímã, ter a presença apenas de um polo norte isoladamente ou a presença apenas de um polo sul. Isso não vai estar acontecendo. Comentei com vocês também sobre a questão do domínio magnético, aquela orientação dos pequenos ímãs que compõem microscopicamente o ímã maior. Falamos também sobre a questão dele poder perder as propriedades magnéticas, mas também pode resgatá-las, né? Comentei ainda com vocês, dentro de magnetismo, sobre a questão do campo magnético, né? Agora eu quero só ressaltar para vocês, na verdade, algumas propriedades do campo magnético. Primeiro, as linhas de campo nunca se cruzam, igual a campo elétrico. Quanto mais próximas as linhas de campo magnético, mais intenso é o valor do campo magnético, igual a campo elétrico. As linhas de campo elas são orientadas partindo externamente para pontos externos ao ímã, saindo do polo norte e entrando no polo sul, análogo a campo elétrico, onde elas saíam de uma carga positiva e entravam numa carga negativa. O vetor campo magnético é sempre tangente ao ponto. Então, assim, basicamente as propriedades do campo continuam sendo análogas, continuam sendo iguais às propriedades do campo elétrico. Então isso não muda, né? Agora, quando nós começamos a falar do campo magnético, de um ímã especificamente, nós podemos comparar com uma carga especificamente. Mas houve um experimento que revolucionou toda essa parte do magnetismo. Experimento esse conhecido como experimento de Ørsted, tá? Vamos pensar agora que a gente vai começar a falar do eletromagnetismo. Quando a gente começa a pensar dentro do eletromagnetismo, quando nós começamos a analisar o que acontece em eletromagnetismo, entenda primeiramente que nós vamos ter aqui a junção, a união do magnetismo com a eletricidade. Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer é juntar o magnetismo com a eletricidade. Conceitos esses que eram estudados inicialmente de maneira separada, né? Até então não havia uma união do magnetismo com a eletricidade. Quem veio provar isso para nós foi Ørsted. E o experimento de Ørsted é um experimento relativamente simples, mas até hoje é conhecido então essa experiência como a tal da experiência de Ørsted. Hans Christian Ørsted. Esse carinha aqui, ele comprovou que é possível você pegar uma passagem de corrente elétrica e fazer com que essa passagem de corrente elétrica dê origem a um campo magnético. Notem o seguinte, lá em eletrodinâmica, quando eu comecei a falar com vocês sobre corrente elétrica, quando eu falei sobre corrente elétrica com vocês, eu havia citado algumas propriedades importantes. Por exemplo, falei que a corrente elétrica era um fluxo ordenado de cargas, citei a questão do sentido, os tipos de corrente, e uma das características que eu havia comentado em eletrodinâmica era sobre os efeitos da passagem da corrente elétrica. Dentro dos efeitos da passagem, eu falei, olha, nós temos devido à passagem da corrente um efeito químico podendo acontecer, utilizado na aniquilação dos materiais. Citei também, dentro de eletricidade, mais especificamente de corrente elétrica, um efeito luminoso. Toda vez que passa corrente elétrica através de alguns materiais como gases ionizados ou condutores, é possível que nós tenhamos a presença de corrente elétrica. Falei também sobre um efeito térmico, conhecido como efeito Joule, no qual passa a corrente elétrica através de um condutor e isso dá origem a calor. Citei o efeito fisiológico. Efeito fisiológico é a passagem de corrente pelo nosso organismo, e essa passagem de corrente pelo nosso organismo gera contração muscular. E ainda falei de mais um efeito que sempre acontece, que acompanha o efeito térmico, o chamado efeito magnético. Passagem de corrente gera campo magnético. E isso foi determinado através dessa experiência de Ørsted. Só que isso não é, de fato, o mais importante que nós temos em eletromagnetismo. Por quê? Se passagem de corrente gera automaticamente um campo magnético, o Michael Faraday provou que a passagem ou a variação do campo magnético, a variação de um fluxo mais especificamente magnético, vai dar origem à corrente elétrica. Então esse efeito não é
irreversível. Eu posso ter corrente gerando campo e a variação do campo, ou variação do fluxo, dando origem à corrente elétrica. Mas quem inicialmente viu ou analisou isso pela primeira vez foi Ørsted. Então esse fluxo não é um fluxo irreversível. Se corrente gera campo, campo também pode gerar corrente elétrica. Mas quem nos mostrou isso pela primeira vez, o Hans Christian Ørsted, ele fez o seguinte experimento. Imagina que você tem aqui uma fonte tensora. Neto, o que é essa fonte tensora? Uma pilha, uma bateria, na qual você passa a ter aqui a presença de alguns elementos dentro do seu circuito elétrico. Polo positivo, polo negativo. Vamos considerar esse elemento inicialmente aqui, ó, com uma chave aberta nesta região. Então eu vou considerar aqui para vocês que inicialmente nós vamos ter uma chave aberta, ok? Aqui eu vou considerar a presença de uma resistência elétrica, então isso é um circuito simples. Uma resistência elétrica, uma fonte tensora que apresenta uma força eletromotriz. Se eu colocar exatamente neste ramo direito deste fio, sobre ele, uma bússola. Esta bússola inicialmente estaria orientada, digamos assim, com este sentido. Essa seria a orientação original desta bússola, onde ela passaria a apresentar, por exemplo, este sentido aqui, ó. O polo norte da bússola e o polo sul desta bússola. Correto? Se este circuito inicialmente é considerado como um circuito aberto, nós não notamos passagem de corrente através desse sistema. Então, para esse sistema, eu posso garantir que a intensidade de corrente que atravessa o circuito, ela é nula. O circuito está desligado. Porém, quando nós pegamos este mesmo circuito e o analisamos de uma forma um pouquinho diferente, ou seja, imagina que você passe a ter aqui o mesmo sistema, o mesmo tipo de circuito, porém, a partir deste momento, nós vamos fechar esta chave CH. A partir do momento que você fecha esta chave CH, esta chavezinha agora, ela não mais vai ser considerada como uma chave aberta. A partir do momento que ela se encontra aqui, ó, uma chave fechada, nós começamos a ter a passagem de corrente através desse circuito elétrico. Devido à passagem de corrente elétrica através desse circuito, eu queria que você notasse o seguinte. Esta bússola colocada sobre este fio, ela passa a não mais apresentar esta mesma orientação. Percebam, inicialmente, eu tenho aqui apenas a orientação de um campo magnético que eu posso considerar como um campo magnético terrestre. Um campo magnético terrestre. O campo magnético orientado pelo planeta Terra. Se por acaso eu colocar essa bússola e ela passar a se orientar, digamos, tá? Só para exemplificarmos aqui, ó, digamos que ela passa a apresentar uma nova orientação como esta aqui. Quando essa bússola passar a apresentar esta nova orientação, digamos que ela sofra este tipo de deflexão. Opa, estou invertendo aqui os dois polos. Deixa eu pintar isso direito. Então vamos considerar que ela esteja aqui orientada desta maneira. Então esses são os dois polos que compõem uma bússola como essa. Se por acaso essa bússola passa a ter esta nova orientação, este novo sentido aqui representado, essa foi a observação, na verdade, de fato, que nós temos pelo Christian Ørsted. Então ele passou a notar que nós tínhamos um campo magnético resultante. Este campo magnético considerado como resultante, ele só pode vir da soma de dois campos magnéticos. Por quê? Se há essa passagem de corrente elétrica através desse circuito, quando a corrente passa por este ramo deste fio, ela dá origem a um campo magnético exercido pelo fio. Olhem, acompanhe isso daqui. É como se, na verdade, nós tivéssemos dois campos magnéticos. Um, o campo magnético terrestre. Dois, um campo magnético formado pelo fio. Isto vai te dar um campo magnético resultante, como este, representado por essa bússola. Então, este campo magnético resultante através desta bússola. O Ørsted conseguiu notar, portanto, o seguinte. Toda vez que você fecha um circuito elétrico, no qual a intensidade de corrente é diferente de zero, para um circuito fechado,
nós passamos a ter, além deste campo magnético já existente do planeta Terra, o surgimento de um campo magnético formado ou gerado através deste fio. O Ørsted em si, ele não mostrava que isso de fato acontecia. Quem veio mostrar isso foi Ohm. O Ohm conseguiu provar a existência, a questão da direção, do sentido, já que essa grandeza é uma grandeza vetorial, e também a intensidade deste campo magnético, provando ou comprovando assim a existência desse campo magnético resultante. Então a bússola tinha uma orientação original, a qual sofre uma deflexão, e que devido a esta deflexão, nós temos um campo magnético resultante da soma dos dois campos magnéticos através simplesmente de uma soma de vetores entre eles. Essa comprovação, então, quem veio mostrar para nós mais tarde foi Ohm. A partir daqui, o Ohm chegou à conclusão, portanto, que esse campo magnético apresenta uma intensidade. E vamos acompanhar, portanto, a partir de agora, algumas dessas propriedades. Então, para o cálculo do campo magnético, vamos analisar a partir de agora o campo magnético em alguns materiais. Vamos falar inicialmente do campo magnético gerado sobre fios. O campo magnético gerado por materiais condutores. Nós vamos considerar o campo magnético gerado sobre fios longos e retilíneos. Então, sobre fios, vamos colocar aqui como fios longos e retilíneos, tá? Dentro desse tipo de situação, eu quero que você observe algumas propriedades importantes. Então, para o campo magnético gerado através desses materiais, nós vamos ter aqui algumas propriedades. Algumas muito simples, outras nem tanto. Mas vamos inicialmente entender o seguinte. Toda vez, portanto, que nós tivermos a presença de um campo magnético, isso dá origem, ou melhor dizendo, toda vez que nós tivermos a passagem de uma corrente elétrica, isso dá origem a um campo magnético. Perfeito. Então essa é a propriedade que nós temos envolvendo o campo magnético. Bom, o que nós notamos efetivamente? Para você determinar o módulo, isto é, a intensidade deste campo magnético. Lembrando que campo magnético é uma grandeza do tipo vetorial. Se é uma grandeza vetorial, eu posso garantir a vocês que ela tem que apresentar módulo, direção e sentido, e as três propriedades devem estar bem definidas. Devem estar extremamente definidas. Então a primeira característica, o módulo. Este módulo do campo magnético, ele vai ser dado assim, μ0 vezes I dividido por 2π vezes R. É assim que nós vamos calcular o módulo desse campo magnético. O que significa cada um desses termos, já que nós estamos falando do campo magnético formado sobre fios? Este Bzinho vai representar para nós a intensidade, o módulo do campo magnético. Onde este campo magnético, ele é medido exclusivamente em Tesla. Esta é a intensidade do campo magnético, em homenagem a Nikola Tesla, tá? Então, campo magnético que nós vamos medi-lo em Tesla. Esse segundo termo, μ0, este termo μ0 é chamado de constante de permeabilidade magnética do meio. Cada meio apresenta uma constante de permeabilidade magnética diferente. Por exemplo, para o vácuo. Para a região de vácuo, o valor dessa constante de permeabilidade magnética é de 4 que multiplica π vezes 10 a menos 7, Tesla vezes metro por ampere. Então essa é a intensidade desta constante de permeabilidade magnética para a região de vácuo. Raramente ele vai te fornecer algum outro meio que não seja esse da ausência da matéria. E o ponto R, que aparece nessa expressão, caracteriza para nós a distância, indica para nós a distância da carga, ou melhor, do fio ao ponto em questão. Essa distância, como toda e qualquer distância, nós medimos em metros. Então, para descobrir a intensidade do campo magnético, μ0I sobre 2πr, tá? Onde este R é a distância do fio ao ponto em questão. Essas são as propriedades para calcularmos o módulo. Mas a questão mais específica não está no módulo, a dificuldade não está no módulo. Por quê? Acompanhe aqui bem rapidinho o seguinte raciocínio.
O μ0 ele vai ser dado como 4π vezes 10 a menos 7. A intensidade de corrente ele vai te fornecer. Isso é dividido por 2π vezes o raio. Percebam, o termo π ele não vai influenciar no seu cálculo. E ainda terei aqui 4 dividido por 2. Resumidamente, pessoal, o que nos resta é 2 vezes 10 a menos 7, 2 vezes 10 a menos 7, que multiplica a corrente e divide pelo raio. Ou divide por essa distância r. Só tem que tomar muito cuidado que essa distância normalmente ele vai te fornecer em centímetro ou em milímetro. Atenção à unidade de medida. Mas é uma multiplicação de dois termos pela divisão de um outro termo. Se você não errar na matemática básica, multiplica-se dois fatores e divide pelo outro, você não vai ter problema em descobrir o módulo dessa grandeza vetorial. Efetivamente, a nossa maior dificuldade vai estar em determinar a direção e o sentido, já que é uma grandeza vetorial. Então a direção e o sentido, ela vai acompanhar a seguinte relação. Pensando no eletromagnetismo, então nós temos que analisar ainda uma segunda propriedade, ou a segunda e a terceira característica, que é essa questão da direção e sentido deste campo magnético formado ao redor deste fio. Quando nós pensamos nessa questão da direção e do sentido, é muito importante nós lembrarmos de uma regra. Esta regra é conhecida como a regra do relógio ou, mais especificamente, como a regra da mão direita. O que vem a ser essa tal da regra da mão direita ou regra da mão direita número 1? Também pode aparecer dessa forma. Regra da mão direita número 1. Pessoal, se você vai analisar essa regra da mão direita, nós poderíamos pensar em um relógio. Caso a intensidade da corrente elétrica penetre nos ponteiros deste relógio, o sentido do campo acompanha o sentido horário. Se a intensidade da corrente elétrica estiver entrando nos ponteiros de um relógio, o sentido do seu campo magnético é o sentido horário. Simples assim. Por isso conhecido também como regra do relógio. Mas no vestibular, muitas vezes você não vai ter, obviamente, você não vai ter a possibilidade de estar utilizando o seu relógio. Então no vestibular, no Enem, você não vai poder estar utilizando este equipamento. Para você não ficar, muitas vezes, pensando em algo tridimensional, uma saída que nós temos, chamada, portanto, de regra da mão direita, é pensarmos nisso aqui. O seu dedo polegar, ele vai indicar o sentido da corrente. Então o meu dedo polegar acompanha o sentido da corrente. E os meus dedos restantes vão acompanhar o sentido do campo. É isso que nós vamos entender, portanto, como sendo o sentido das linhas de campo magnético formados através de um fio condutor. O dedo polegar representa o sentido da corrente e automaticamente o restante dos meus dedos vão mostrar para nós a direção e o sentido do campo magnético. Presta atenção nesse exemplo. Se eu imaginasse aqui um fio condutor como este aqui, para ficar bem fácil, tá? Esta orientação. Imagine que um fio condutor longo, retilíneo e tudo mais. Você tenha para ele a intensidade da corrente elétrica, aqui apontando para a sua esquerda. Essa é a intensidade da sua corrente elétrica. Pela regrinha da mão direita, Neto, é sacanagem? Não, não é sacanagem. Isso daqui você vai observar da seguinte forma. Esse seu dedo polegar, se ele acompanha o sentido desta corrente elétrica, o restante dos meus dedos caracteriza para nós a orientação do campo magnético. Então eu passaria a ter aqui um campo magnético circulando este fio desta forma. É como se nós analisássemos através de um fio condutor como sendo giz. Se a corrente está para cá, o campo magnético, a corrente está para cá. O campo magnético, ele vai estar girando ao redor deste fio desta maneira. Lembrando-se que essas linhas ou essas orientações a respeito do campo magnético, elas vão estar acompanhando necessariamente um sentido e que são, na verdade, figuras concêntricas, são de fato esferas concêntricas ao redor deste fio. Então, em relação a este fio, esta é a orientação que nós temos para estas linhas de campo elétrico. Elas são superfícies planares ou coplanares, perpendiculares à superfície ou a este fio que está atravessando este ponto. Então nós temos esta orientação a respeito dessas linhas de campo magnético formados ao redor deste material condutor. Esta é a orientação do campo, para qualquer ponto ao redor deste material. O detalhe é o seguinte,
Normalmente ele não vai pedir para você ficar desenhando essas figuras concêntricas, que são figuras concêntricas e perpendiculares ao fio. O que ele vai te perguntar é no ponto superior ao fio ou no ponto inferior ao fio. Quando ele fizer perguntas referentes a ponto inferior ou ponto superior, nós vamos ter uma orientação a respeito dessas linhas de campo que vai ser dada da seguinte forma. Nos pontos superiores, nós temos aqui uma representação do campo magnético desta forma. E para os pontos inferiores, neste exemplo, nós temos esta orientação a respeito das linhas de campo. Percebam, pela regra da mão direita, se a corrente está aqui apontando para a sua esquerda, ou para a esquerda do quadro, nós temos o campo magnético, os meus dedos todos tendem a entrar no plano do quadro, que nós vamos representar ou orientar através de um xizinho. Assim como se a corrente está aqui, o meu dedo polegar está apontando para a sua direita, as linhas de campo tendem a emergir, sair, elas saem desta região. Então nós vamos ter duas orientações bastante importantes a partir de agora. Ou entra ou sai, acompanhando sempre essa regra da mão direita. Então essas duas orientações, nós vamos por convenção adotá-las sempre assim. Se aparecer esse termo xizinho, quer dizer necessariamente que elas vão estar entrando no plano em questão. Mais especificamente, entrando no plano da página, entrando no plano do quadro. Então vamos colocar aqui, está entrando neste ponto. E por sua vez, esta orientação, bolinha, indica que essas linhas de campo para esta região vão estar saindo do plano em questão, ok? Elas saem do plano, elas saem deste plano. Um último exemplo para a gente finalizar, pessoal, essa questão, nós temos aqui uma segunda orientação. É claro que ele pode te fornecer 2 ou mais fios, enfim, ele pode te fornecer além de um fio, uma espira, um solenoide, ele pode colocar mais elementos. Mas percebam aqui o seguinte, se nós tivéssemos uma orientação para a corrente elétrica apontando para um ponto superior, neste ponto P, para onde estaria o seu campo magnético formado? Pela regra da mão direita, basta você lembrar, o seu dedo polegar acompanha o sentido da corrente. E, portanto, os seus dedos todos acompanham necessariamente o campo magnético. Pronto, nesse ponto, o meu campo magnético deve estar entrando nesta região. Este é o campo magnético que está sendo formado neste ponto P. Neto, se eu tivesse que desenhar uma superfície concêntrica a este fio, nós poderíamos orientar o seu campo magnético também desta maneira. Esse seria o sentido do seu campo magnético. Ele entra deste lado, é como se ele estivesse entrando por aqui e saindo por aqui. Então ele vai estar girando desta forma? Sim, percebam, é isso que o campo magnético faz concentricamente a este fio, ok? Pessoal, por enquanto, o que eu tinha para falar para vocês dentro dessa introdução ao eletromagnetismo era isso. Depois nós vamos continuar falando sobre espiras e solenoides, tá bem? Grande abraço, valeu!